Por que você escolheu a lipo a laser e está feliz com os resultados? Eu tô feliz, sim. Primeiro eu tinha uma indicação de mini abdômen, né, do meu médico, e daí eu achava que era agressivo demais, eu já tive um filho, mas eu não queria chegar a tal ponto. Aí ele me indicou fazer a lipo a laser, que era uma lipo com resultados melhores, mais rápidos, por isso eu optei. Estou muito feliz, o resultado foi muito satisfatório e muito rápido. Bom, eu optei por fazer a lipo a laser porque eu já sou mãe, tenho um filho e não queria fazer uma abdominoplastia, um procedimento mais invasivo. Então, assim, eu alcancei os objetivos que eu queria, né, que é aquela barriga chapada. Estou muito satisfeita com o meu resultado e indico para todo mundo fazer uma lipo a laser, porque o resultado realmente ele existe e é muito satisfatório. Depois de vermos esses depoimentos, nós vamos conversar agora com um especialista na área. Eu tenho aqui hoje comigo o cirurgião plástico, Dr. Urias Carrijo, formado pela Beneficência Portuguesa em São Paulo. Tem também estágio em Harvard, Nova York e especialização também na Europa, não é, doutor? Aqui Itália e Espanha, marcando. Doutor, nós vimos aí esses depoimentos, as pacientes aí felicíssimas com os resultados, mas me diga, o que é a lipo a laser? A laser lipólise é o nome mais científico para lipo a laser, é uma técnica que foi desenvolvida na Itália há alguns anos atrás, né, para ser mais preciso, há 13 anos atrás. E consiste numa técnica em que o laser, a cânula de lipoaspiração convencional contém uma fibra óptica que passa por dentro dela e essa luz derrete a célula de gordura. Então, muito menos traumático, muito menos agressivo e tem como vantagem também cauterização dos vasos sanguíneos. Então, aquelas equimoses, hematomas que nós vimos no passado estão com os dias contados. A lipo a laser ela chegou para poder minimizar riscos, minimizar respostas traumáticas à lipoaspiração. Então, eu entendo que é realmente um divisor de águas a lipoaspiração. Até minha próxima pergunta seria isso. Qual é a diferença, né, entre a lipoaspiração tradicional e a lipo a laser? Então, aqueles hematomas que ficavam marcados alguns meses até em algumas pacientes, se reduz drasticamente? Drasticamente. É muito comum as minhas pacientes, por exemplo, questionarem que na primeira lipoaspiração tinha ficado muito roxo. Por que dessa vez não ficou tão roxo? A resposta para isso é exatamente essa. O aparelho que eu uso é um aparelho da Deca Laser italiano, em que a luz tem atração pela oxihemoglobina, então ele vai atrás dos vasos sanguíneos e cauteriza os vasos sanguíneos. Isso faz com que o sangramento seja muito menor. Então a consequência disso é menor dor, menor agressividade, menos equimoses, menos roxos. Então nós temos visto uma aceitação muito grande por parte do público nessa técnica, porque dependendo da quantidade de gordura que nós tratamos, o paciente pode voltar quase que imediatamente ao trabalho. Então isso tem ajudado bastante o nosso paciente. Com a correria que todos nós vivemos hoje, isso é bem indicado, né? Doutor, para quem é indicado, em que casos a lipo a laser é indicado como uma intervenção cirúrgica necessária? Bom, nós vemos que hoje em dia no nosso país, o Brasil é hoje o segundo em número de cirurgias estéticas no mundo. Isso se deve ao fato do clima e das roupas que as pessoas usam tornar evidente os contornos corporais. Então, para a grande parte da população brasileira, pode ser uma ajuda para tratar aquela gordura localizada que não sai com atividade física, não sai com academia, não sai com uma dieta específica. Obviamente que a cirurgia plástica não vai substituir essas duas coisas, né? A dieta e a atividade física, mas existem algumas gorduras que são totalmente resistentes a esse tipo de atividade física ou de dieta. Então, aí nós podemos usar a lipoaspiração. E no caso da lipo a laser, como é muito menos agressivo, muito mais rápido a recuperação, isso tem ajudado bastante os pacientes. Nós temos pacientes que têm necessidade de tirar, por exemplo, menos de 500 ml de gordura, que nós podemos fazer a técnica não aspirativa. Faz a introdução da cânula, trata com anestesia local e o paciente recebe alta no mesmo dia e pode voltar a trabalhar sem problema nenhum. A diminuição desses danos posteriores, porque o resultado é claro que virá. E aí eu quero falar exatamente sobre isso agora. Redução de medidas. Quem procura a lipoaspiração está desejando ali uma redução de medidas. Tem um parâmetro, vai de paciente para paciente, como é que nós podemos ver essa redução de medidas como resultado desse procedimento? Eu vejo a redução de medida como um parâmetro mais importante até do que o próprio peso, porque as pessoas às vezes estão preocupadas em perder peso, quando na verdade a medida é o mais importante, porque o peso ele é muito relativo, depende muito de cada pessoa. Mas nós temos visto os pacientes perder mais ou menos 18, 20 centímetros de medida total. 18 centímetros? Exatamente. Logo no pós-operatório recente, vamos dizer assim, de 30 a 45 dias. Porque uma das grandes vantagens também da lipo a laser é o calor que estimula a pele a retrair.
é um efeito semelhante à máquina de lavar e à máquina de secar. Quando você coloca uma calça jeans na máquina de lavar, tira, põe na máquina de secar, ela sai bem menor, não é verdade? É verdade. É exatamente o que o laser faz com a pele. O calor estimula a pele a retrair. E se, nesse momento, o paciente usa um modelador cirúrgico, um modelador compressivo, elástico, e faz drenagem linfática, o efeito é ainda muito melhor. Então, é notória essa perda de centímetros logo no começo. Doutor, então quer dizer que com a lipoalaser nós não teremos a temida flacidez, pode ter também diminuição de celulite? Como seria isso? Bom, a lipoalaser ajuda muito nessa questão da flacidez. Nós temos visto, por exemplo, mães jovens, por exemplo, mães de 35 a 40 anos, que tiveram um pouco de flacidez abdominal, que anteriormente, nas técnicas anteriores à lipoalaser, teria que ser indicado uma abdominoplastia, que é uma técnica onde tem um corte de 45 a 60 centímetros, com retirada de pele, um pós-operatório bem mais difícil. Com a técnica de lipoalaser, o calor que nós imprimimos abaixo da pele, esse calor faz com que a pele encolha e retira a necessidade de indicação de uma abdominoplastia numa paciente como essa. Então, eu tenho visto para muitas pacientes, ele tem ajudado muito. Nós já falamos um pouquinho sobre o pós-operatório, mas eu queria que o senhor dissesse um pouquinho mais sobre isso. Qual é o tempo de recuperação que esses pacientes terão? Né? Como que se dá esse processo aí, quando ele está nessa fase já de recuperação? Está com todo o procedimento concluso, mas vai se recuperar. Quando o paciente nos procura para fazer somente a lipoalaser, a recuperação é bem mais rápida. Dependendo da quantidade de gordura a ser tratada, o paciente pode voltar a trabalhar em uma semana. Uma semana já consegue voltar a trabalhar? Consegue voltar a trabalhar, dependendo da quantidade, sim. Então, o pós-operatório é bem mais rápido, principalmente em comparação com a técnica anterior. Realmente, doutor, fiquei encantada. Os resultados da lipoalaser são maravilhosos. Agradeço por ter nos recebido aqui, tá bom? Obrigado, Luciano. Eu queria agradecer a você e a todos do programa Em Foco pela oportunidade de esclarecer mais uma vez ao público sobre essa maravilhosa técnica que é a lipoalaser. Eu me coloco à disposição de todos vocês. E se você em casa quiser saber mais sobre lipoalaser, conhecer o trabalho do Dr. Urias Carrijo, você pode vir aqui na Ever Beauty. Anote o telefone: 3941 0412, 3941 0412, ou acessar o site também, www.everbeauty.com.br.